essa parte do segredo de La Salette nos ajuda a entender o que vai acontecer e, a meu ver, em parte já está acontecendo e nos ajuda a preparar para os acontecimentos, alguns dos quais terríveis, que devem acontecer. E depois a vitória de Nossa Senhora. Vamos então ver isso hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Pois é, como é importante nós passarmos a Semana Santa unidos aos Santos Anjos e meditando naquelas coisas que nos incitam à penitência, ao reconhecimento dos nossos pecados e tudo mais. E eu tive hoje relendo o segredo de La Salette no texto, né, que está no Vaticano, que é considerado como completo pelo Vaticano, e a gente vê como que nos aguardam acontecimentos terríveis para os quais nós devemos estar preparados. Porque o que nós estamos vivendo agora é a paixão de Cristo em sua igreja, como nós veremos em Nossa Senhora de La Salette. Então eu consegui aqui o texto completo, o texto considerado como completo pela própria pessoa que recebeu as revelações, uma delas, né, que é Melanie. E nós vamos ler aqui juntos alguns trechos hoje, e se houver interesse nós continuamos num outro vídeo. Eu apenas então, antes de começar, eu lembro que se pode ligar das 6 da tarde até as 10 da noite, e você será atendido e poderá pedir seu adesivo gratuito de São Miguel Arcanjo. São Miguel, protegei nossas famílias, sobretudo nessa situação tão difícil, tão trágica que nós vivemos, e que ele nos prepare para passar esse período e participar do triunfo do Imaculado Coração de Maria, como também está anunciado. Nós devemos sempre nos lembrar, quando a gente fala desses castigos, da previsão dos castigos que virá, é que depois do castigo vem uma renovação da sociedade, vem uma restauração da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que hoje passa por uma crise terrível. Algumas pessoas estão perguntando nos comentários, e tem toda a razão de perguntar, mas será que já não estamos chegando nos tempos do Anticristo e no fim do mundo? Não, nós não estamos chegando. Vou deixar aqui no final um vídeo que nós fizemos só sobre argumentos mostrando que ainda não é o fim do mundo, de acordo com todas essas profecias, de acordo com o próprio Apocalipse, de acordo com as revelações particulares. Nós estamos no momento que virá um grande castigo. Provavelmente no final desse grande castigo, lá pelo meio, mas algumas profecias falam que é no final, os famosos 3 dias de trevas. Mas depois vem o triunfo da Santa Igreja. Vamos então para o texto. Não esqueça de pedir seu adesivo, participe dessa campanha preparada pelos nossos voluntários que dão seu tempo livre para este apostolado dos Santos Anjos. Ligue 11 40 40 13 64 e favoreça esta iniciativa. Você, inclusive, ao ligar, pode também incluir suas intenções na Santa Missa, que toda semana é celebrada, nas intenções de todos aqueles que ajudam o canal a crescer e o apostolado a crescer. E você também pode, aqueles que ainda não fazem, podem fazer parte do grupo Apóstolos dos Santos Anjos, fazer parte desse grupo seleto que cresce dia a dia mais. Eu vou deixar um pouco aqui o número, mas também na descrição, se alguém ainda não anotou, se tiver dificuldade, se estiver muito rápido aqui. Vamos então para o texto. Aqui é uma redação mais extensa, feita por Melanie. Quem recebeu a revelação em La Salette foi Melanie Maximin, e ela, em 21 de novembro de 1878, considerou este texto como definitivo. Porque quando eles receberam as aparições, eles anotaram, mas eram, enfim, muito jovens, muito crianças, né? E anotaram, mas borrou muito o papel. Então, em determinado momento, lhes foi pedido que eles passassem a limpo. Então, este texto é considerado como definitivo por ela, por Melanie, e é o texto também conservado no Vaticano como o texto mais completo. E eu queria focar na parte que fala dos castigos para a nossa época, porque em La Salette, Nossa Senhora fala, de acordo com o que está registrado, ela fala de alguns acontecimentos do tempo em que ela apareceu. Ela fala, por exemplo, para o Papa Pio IX ter cuidado com Napoleão III. Ela fala também a respeito do fim do mundo e do anticristo, mas ela fala do período do grande castigo para a nossa época e o período de renovação e de triunfo depois desse castigo, antes, portanto,
do fim do mundo. Mas começa o texto assim, Nossa Senhora dizendo, o texto transcrito pelos videntes, pelos aqueles que viram a Nossa Senhora, começa assim: Melanie, o que vou te dizer agora não ficará sempre em segredo, podereis publicá-lo em 1858. Bom, logo depois de dizer isso, podereis publicá-lo, a primeira coisa que tem: os sacerdotes, ministros de meu filho, por sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. É uma expressão fortíssima. Se não fosse vindo de Nossa Senhora, se o próprio Pio IX não tivesse dado crédito, o Papa Pio IX na época tivesse dado crédito a isso, eu não ousaria dizer, mas está aqui. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Veja, eu não estou aqui falando de sacerdote A, B ou C, graças a Deus, e vai aumentando. Vários sacerdotes, sobretudo numa geração mais jovem, não exclusivamente, mas sobretudo, que vão se conscientizando que eles precisam cumprir a sua missão, porque eles são o sal da terra e a luz do mundo. O sal que não salga, a luz que não ilumina, segundo Nosso Senhor no Evangelho, serve para ser jogada e ser pisada pelos transeuntes, é a imagem que Nosso Senhor usa. Portanto, aqui não estou falando de A, B ou C, eu estou falando no geral, porque os leigos também têm, evidentemente, sua fatia enorme de culpa, porque o padre não dá em árvore, né? Ele sai das famílias, dos leigos. Então, se na sociedade está corrompida, é claro que vai dar em maus sacerdotes. Mas veja o que Nossa Senhora fala. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu filho. Eu escolhi de falar isso durante a Semana Santa por causa disso. É a paixão da Santa Igreja e Nosso Senhor, em seu corpo místico, sendo crucificado pelas próprias almas consagradas. Alguém vai dizer, não, mas isso é exagero, me dá um exemplo. Ora, esta semana, este mês, os exemplos, eu vou dar um exemplo daqui a pouco de um cardeal da Santa Igreja. O que ele disse? Um cardeal da Santa Igreja. Mas enfim, daqui a pouquinho eu digo. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo. A gente vê que, evidentemente, é uma generalização, porque o geral da situação está assim. Alguém vai dizer, mas Nossa Senhora está generalizando? Não, ela está usando uma expressão que diz todo mundo, no sentido que a grande maioria, porque o próprio Pio IX, o Papa Pio IX, era um grande santo que vivia na época. Então, é uma generalização, mas é preocupante porque é generalizado mesmo. Não é todo e cada um, mas é todo mundo nesse sentido de que há um problema generalizado. Não há mais almas, ele já disse. Deus vai golpear de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra. Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Quando que vai começar isso? Eu vou mostrar aqui que, ao menos no meu entender, o início disso já está acontecendo. Eu vou dizer daqui a pouco. Os chefes, os condutores do povo de Deus negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Veja que é interessante aqui que quando Nossa Senhora apareceu, Beato Pio IX, ainda existiam muitos santos. São João Bosco veio depois disso, Santa Teresinha. Então a impressão que a gente tem é que Nossa Senhora deu essa mensagem para suscitar pessoas que fizessem penitência, que tivessem uma vida de santidade, e isso aconteceu em boa medida. Não é? Em boa medida. Então a impressão que a gente tem é que os castigos foram postergados em atenção a essas almas. É a impressão que a gente tem vendo a história como aconteceu depois.
né? Porque esses castigos Nossa Senhora sempre colocou na condicional. Se não fizerem penitência, se não atenderem aos meus pedidos. Até que veio Nossa Senhora em Fátima, fez pedido, as pessoas não atenderam. Em determinado momento, disse a irmã Lúcia, bom, agora é tarde demais, vem o castigo mesmo. Bom, transformaram-se os condutores do povo de Deus, transformaram-se nessas estrelas errantes, que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. Deus permitirá à velha serpente introduzir divisões entre os que reinam, em todas as sociedades, em todas as famílias. Sofrer-se-ão tormentos físicos e morais. Eu pergunto a você que está me assistindo, o que você acha? Você não acha que algo disso já está ou seja, parte disso que está sendo relatado, já está acontecendo? Que sacerdotes, Nossa Senhora vai dizer até bispos, estrelas errantes que o velho diabo está arrastando com sua cauda e fazendo perecer. Deus permitirá à velha serpente introduzir divisões entre os que reinam. O que nós estamos vendo hoje? Em todas as sociedades e em todas as famílias. Alguém vai dizer, não, mas se eu for para a Austrália, eu estou salvo, não tem nenhum problema. Ninguém diz isso. Quem que ganha? Não, na Nova Zelândia. Não vai ver como ataque a família lá na Nova Zelândia. Não, se eu vou para Madagascar. São os problemas um tanto diversos, mas isso que está acontecendo aqui está acontecendo no mundo inteiro. Deus abandonará os homens a si mesmos durante esse tempo, durante esse castigo, e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. Durante mais de 35 anos, segundo esta revelação. Eu repito que as revelações particulares, a gente tem que sempre tomar com muito bom senso. É bom conhecer tudo, meditar e aos poucos ir conferindo com outras revelações particulares, com a revelação oficial, mas guardar aqui na memória e ir vendo as coisas. A meu ver, eu repito, nós estamos no começo desse grande castigo, porque está chegando num grau, muitas pessoas têm comentado isso, está chegando num grau insuportável. Insuportável em que sentido? Não tanto os sofrimentos físicos, às vezes, dependendo da pessoa também, mas os sofrimentos morais. Ver a Santa Igreja nessa situação, meu Deus do céu. Ver as famílias sendo atacadas, destruídas. Não é? A impressão que dá é que isso já faz parte desse grande castigo. Deus permitirá a velha serpente introduzir, já disse. A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Essa é interessante que várias profecias particulares falam que em um determinado momento haverá um governo, uma espécie de governo universal com uma chibata de ferro. A Itália será punida pela ambição de querer sacudir, eu estou pulando alguns parágrafos que falam mais da época das aparições, e vou para essa parte mais profética sobre a nossa época. A Itália será punida pela ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Será também entregue à guerra, o sangue correrá por todo lado. As igrejas serão fechadas ou profanadas. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Eu recebi há pouco a notícia na Alemanha de uma igreja, recebi fotos, a pessoa esteve lá e me mandou fotos de uma exposição, estava o Santíssimo Sacramento exposto na cidade de Mönchengladbach, certo? Perto de Colônia, para quem quiser ubicar no mapa aí. Mas nessa igreja, uma exposição completamente pornográfica, blasfema, sacrílega, feita por um organismo da diocese de Aachen, que é a diocese dessa cidade. Ou seja, permitido pela diocese, pago pela diocese, um artista que foi lá e fez quadros, um mais pornográfico que o outro. Não dá nem para ficar olhando, não dá nem para... Alguém me mostrou assim de longe, o amigo que mandou borrou um pouco, para me mostrar, olha
Que coisa horrorosa. Dentro da igreja, diante do Santíssimo Sacramento exposto. Agora, isso é um exemplo que ele viu por acaso, que estava passando lá e me mandou. Os sacerdotes e os religiosos serão expulsos, serão entregues à morte e morte cruel. Novamente, não são todos, mas é uma parte considerável. Vários abandonarão a fé e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas encontrar-se-ão até bispos. Alguém vai dizer, não, mas aí não pode. Bom, nós estamos vendo em todo lugar. Na Alemanha, né? Na Alemanha, novamente, teve esse caminho sinodal alemão. Caminho sinodal alemão. O que eles... Isso eu não estou inventando, está nos documentos deles. O que eles estão propondo para a Santa Igreja? Bênçãos para casais do mesmo sexo. Dentro da igreja. Aceitação da ideologia de gênero e de candidatos que não se identificam pelo sexo masculino ou feminino, mas que são de gênero, entre aspas, gênero distinto. Isso eles estão propondo. Agora, o cardeal de Luxemburgo, cardeal arcebispo de Luxemburgo, saiu declarando com todas as letras: a doutrina católica sobre a homossexualidade é falsa. Ora bolas, desde nosso Senhor Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, Deus criou homem e mulher. Agora, não, a doutrina católica sobre essa questão é falsa. Eu não vou nem comentar demais, certo? Porque todo mundo tem conhecimento suficiente para julgar isso. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Então a gente vê um processo que Nossa Senhora anunciou daquela época de infiltração desse demônio, da perda da fé nos meios católicos, que hoje chega a um auge inimaginável, há alguns anos atrás. Eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Ou seja, está dizendo aqui de alguns eclesiásticos, até bispos, diz aqui, que assumirão o espírito desses maus anjos. Eles assumirão o papel de Satanás, que é perder as almas. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os maus livros... Que dizer da internet? Eu não vou nem falar demais. Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo o que se refere ao serviço de Deus. Me diga se não está tudo relaxado. Me diga se não está tudo relaxado. Novamente, tudo nesse sentido geral. Existem felizes exceções, graças a Deus. Mas... são exceções. Eles terão grandíssimo poder sobre a natureza, os demônios, né? Existirão igrejas para cultuar esses espíritos, os demônios. Pessoas serão transportadas de um lugar a outro por esses espíritos maus, até sacerdotes, porque não se terão conduzido pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e zelo pela glória de Deus. Zelo pela glória de Deus. E eu vou parar por aqui hoje. Me diga, por favor, nos comentários se vocês gostariam que continuasse comentando esses trechos da profecia de La Salette de acordo com esses originais. Se vocês quiserem, por favor, coloquem nos comentários e nós continuamos nos próximos vídeos. Eu novamente lembro que você pode ligar para esse número aqui, deixa eu colocar aqui, 11 40 40 13 64, peça o adesivo, já está bento por um sacerdote, e não deixe de pedir já, porque o número de adesivos impressos é por enquanto limitado, e essa campanha que tem feito bem já a muitas pessoas que receberam, e pode fazer também o bem a você e sua família. Muito obrigado, põe nos comentários se gostaria que nós continuássemos a tratar dessas profecias, e nos vemos amanhã, se Deus quiser.